Bem, pessoal, boa tarde a todos. Né? É com imenso prazer que eu tô aqui mais uma vez dando continuidade às oficinas de abertura e defesa no xadrez, né? Uma iniciação aos conceitos de desenvolvimento. A proposta aqui é pra gente que está iniciando ou que já sabe jogar e muitas vezes não entende direito como é que é o nome das aberturas, o nome das defesas. Com certeza já deve ter ouvido falar, principalmente se acompanha canais de YouTube, lá do Rafael Chess, Xadrez Brasil e tantos outros canais que eles estão sempre comentando alguns conceitos importantes do xadrez. Né? Nas outras oficinas, outras duas oficinas que eu ministrei, que foi sobre abertura italiana e abertura espanhola, foi muito interessante. E hoje nós vamos agora pensar numa outra categoria, né, de desenvolvimento, que é o lado de quem está se defendendo. Né? Então, hoje nós vamos falar sobre... Pera aí, pessoal, muita página aberta. Sobre defesa siciliana. Tá? Por mais que geograficamente a Sicília, né, fique na Itália, e muita gente vai perguntar, mas a defesa siciliana é a mesma coisa que italiana? Não, não. Dois conceitos importantes, pessoal, que eu deixo até antes, vou até voltar aqui para vocês não ficarem lendo aí e se distrair. Existe uma diferença entre abertura e defesa. Tá? A abertura é sempre quem vai começar, quem vai abrir o jogo, que é sempre quem está de brancas. Então, quando a branca inicia, ela vai estar sempre abrindo, então é considerado uma abertura. Quem vai se defender é sempre quem vai jogar com as negras, porque ela está sempre se defendendo, sobretudo no começo do jogo, né, em relação às aberturas das brancas. Então, as defesas sempre são as negras que fazem e as aberturas são sempre as brancas que fazem. Então, isso é um conceito muito importante de entendermos. Tranquilo, pessoal? Bem, então vamos dar continuidade. Então, a defesa siciliana é uma das defesas mais interessantes que tem no xadrez por diversos aspectos que eu vou tentar elencar aqui para vocês, tá? Então, ela é uma resposta muito importante para abertura E4. Né? Pessoal, para quem não sabe, para quem tá vindo aqui pela primeira vez, vindo xadrez, eu vou falar muito, parece que eu tô falando código, parece que eu tô falando grego, parece que eu tô falando qualquer coisa, mas é uma coisa chamada de notação técnica no xadrez, e que é como se fosse as coordenadas das casas. Deixa eu até ver aqui se eu consigo mostrar. Aqui, ó. Pessoal, se vocês prestarem atenção, ó, nós temos as linhas. Tá? Nós temos 8 linhas e 8 colunas. As colunas, elas são categorizadas por letras e as linhas são categorizadas por números. Então, quem aqui já jogou batalha naval ou algum outro tipo de joguinho assim com coordenadas, ou até em geografia mesmo, né? Vocês devem ter aprendido coordenadas geográficas de latitude e longitude, vai entender mais ou menos como é que funciona essa questão das coordenadas do tabuleiro. Então, quando nós falamos que 1 e 4 significa o quê? Que a primeira jogada, né, vai ser o que? E, olha aqui, ó, coluna E na casa 4. Então, essa é a abertura. Quando as brancas iniciam com E4, as negras têm diversas possibilidades de se defenderem desta jogada. Inicialmente, então, a oficina de hoje é só sobre um tipo de defesa, que vai ser as variantes da defesa siciliana, que ela é justamente essa defesa aqui, com o avanço do peão das negras para a casa de C5. Tá? Então, para quem já entende um pouquinho dos conceitos aí dos xadrez do movimento das peças, como o peão ele ataca sempre na diagonal, quando nós jogamos a siciliana na casa de C5, vejam só que esse peão das negras ele está controlando quem? Sobretudo essa casa central aqui, que eu vou falar daqui a pouco sobre esses conceitos super fundamentais aqui no xadrez das casas, tá? Mais uma vez eu vou falar sobre isso. Está controlando a casa de D4, que é uma casa central super importante, que quem controla o centro vai controlar boa parte do desenvolvimento e da dominância do jogo. Tá? Então é uma defesa super interessante para esse tipo de abertura. Né? E ela é muito interessante justamente porque ela vai desequilibrar o jogo. Porque, não sei se vocês já perceberam, pessoal, mas o jogo de xadrez, ele é quase que simétrico. Nós temos as mesmas peças de um lado do tabuleiro, nós temos um espelho do outro lado, das brancas com as negras. Abertura clássica, mais clássica de todas é o quê? Avançar o peão do rei para casa de E4 e
o peão negro se defender avançando para casa de E5, ou seja, é uma posição simétrica, peão com peão. Quando joga-se a siciliana, quebra-se essa assimetria. E aí é muito interessante que há a possibilidade de rupturas, de desequilíbrio, de não ter um jogo tão harmônico. Por isso que a defesa siciliana ela é a defesa mais jogada pelos grandes mestres internacionais, né, que são os bambambãs aí, que é o Cristiano Ronaldo e o Messi, os mestres do xadrez e mundial, gostam muito de jogar essa defesa siciliana, tá? Bem, quais são as vantagens dessa defesa? Como eu já falei, ela desequilibra o jogo, ela dá às negras grandes chances de ataque. Não é à toa que sempre quando um grande mestre, um jogador mais experiente, que entende muito bem do xadrez, ele precisa ganhar um jogo, por exemplo, num campeonato, é muito, muito comum, se ele joga de negras, ele fazer a defesa siciliana, porque tem uma maior possibilidade estatística, né, de ganhar o jogo. Né, do que ele for para uma defesa mais passiva, mais defensiva mesmo. E ela é uma ótima abertura quando as negras precisam jogar pela vitória. Quais são as desvantagens? As brancas elas têm muitas maneiras de combater este peão da casa de C5, né? É justamente chamado de defesas anti-sicilianas, que seria uma defesa das brancas contra este importante tentativa de desequilibrar o jogo. Tá? Nas principais variações, as brancas têm grandes chances de ataque e existe muita teoria em todas essas variantes, tá? Da defesa siciliana. Bem, pessoal, aqui vamos falar o seguinte, que a teoria acabou. Agora vamos aqui, deixa eu até fechar aqui. Vamos agora um pouquinho para a prática, né? E que é a partir da prática que a gente vai conseguir entender. Deixa eu começar pelo básico do básico. Com certeza aqui, como tem 34 espectadores aqui assistindo... 35 agora, assistindo a oficina, alguns conceitos iniciais sobre desenvolvimento a gente tem que colocar aqui para vocês, tá? Para quem já sabe, pode reforçar a ideia, mas para quem não sabe, é muito importante. Então nós temos aqui no xadrez, pessoal, a distribuição dessas casas, das peças negras e das peças brancas, e uma das coisas mais importantes no xadrez é controlar as chamadas casas centrais, que são essas 4 casas do meio do tabuleiro. Sendo que também é super importante, mas não tanto quanto, é controlar as chamadas casas adjacentes ou casas periféricas, tá? Dessa parte central do tabuleiro. Por causa que, se vocês verem, né, as peças estão de um lado e as do seu oponente, do seu adversário, estão do outro lado. Então, se você quiser atacar o seu adversário, você vai ter que fazer o quê? Passar por esse centro. Ir de um lado ao outro do tabuleiro, literalmente. Então, quem controla essas casas centrais, quem controla o chamado meio do tabuleiro ou meio do jogo, né, que tem alguns conceitos diferentes, mas o meio do jogo que eu estou falando, o meio do jogo do xadrez, do tabuleiro, tem muita possibilidade de galgar vitórias, tá? Outra coisa importante também quando falamos de desenvolvimento é entender o que é desenvolver as peças. Pessoal, desenvolver as peças é única e exclusivamente jogar as peças, tirar as peças das casas iniciais, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, um exemplo bem bobo, assim, só para mostrar o que é essa noção de desenvolvimento. A branca joga, a negra responde, ó, vocês estão vendo que as peças estão saindo das suas casas iniciais e indo para casas ou de ataque ou de defesa? Vejam só, brancas, negras, todas estão desenvolvendo as suas peças, tá? Tem diversas teorias baseadas nessa questão do desenvolvimento das peças, perfeito? As peças elas começam a falar que estão em desenvolvimento ou já desenvolvidas quando elas saem das suas casas iniciais e vejam só que começa a ficar vazio as primeiras fileiras, né? Porque as peças estão indo para o jogo, né? E aí algumas teorias do xadrez falam que o desenvolvimento ele se completa quando as peças elas já estão em jogo e é feito o roque. Então vejam só que esse exemplo aqui, as brancas já estão desenvolvidas, tá? Para outros, né, dizem que o desenvolvimento ocorre quando a dama também sai da sua casa inicial e e as duas torres elas se conectam. Então essa conexão também
pode ser considerado uma conclusão do desenvolvimento. E outros, por fim, afirmam que o desenvolvimento ele se conclui quando também as torres entram em jogo, quando elas saem das suas casas iniciais. Mas podemos falar de forma geral, pessoal, que desenvolver as peças é muito importante. Quando você está jogando xadrez e as suas peças, quando vai chegando lá para a 15ª, 6ª, 7º lance, 10º lance, e você não tirou essas peças das casas iniciais, isso pode ser considerado um erro grave. Isso pode considerar que você, muitas vezes, pode estar perdendo o jogo, porque suas peças não estão em jogo ou para defender ou para atacar. Tranquilo, pessoal? Então isso aqui foi o panorama geral, né, para a gente conseguir entender então os próximos passos aqui, que esses conceitos eu vou trabalhar um pouco ao longo de toda a oficina de hoje. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato aqui pelo chat, ou então, também se quiser abrir o áudio e fazer uma pergunta, fiquem à vontade, tá bom? E é interessante até abrir o áudio se eu estiver fazendo alguma explicação para não perder o fio da meada, né? Pra gente tirar a dúvida no momento que a dúvida surge. Tranquilo? Bem, então hoje vai ser só sobre defesa siciliana. Então, o que é a defesa siciliana? A defesa siciliana, como eu falei para vocês, ela é uma resposta para o peão de E4. E quais são as características? Novamente, assim, rapidamente. Ele pode ser considerado, pessoal, um desaforo para as brancas, porque ele busca, como eu já expliquei, esse desbalanceamento por sair da estrutura simétrica de jogadas que geralmente ocorre no jogo de xadrez, sobretudo nos iniciantes, tá? Ele busca bloquear o peão da coluna C, né? Como é que é aqui, pessoal? Desculpa. Busca bloquear o peão de C pela troca do peão da coluna D. É uma defesa que traz uma ideia de ataque em sua essência. E ela, só para você ter noção, pessoal, ela é a defesa preferida dos dois maiores jogadores da história do xadrez, né? Que é o americano Bob Fischer e o russo Garry Kasparov. Então, se esses caras, eles jogam, é a defesa preferida deles, eu posso garantir para vocês, é uma defesa excelente sabendo jogar. Obviamente, como todas as aberturas e todas as defesas, sabendo jogar é uma maravilha. Tá? Mas é muito interessante essa defesa, que também pessoalmente é a minha defesa preferida quando eu jogo de negras, tanto online como também presencial. Presencial nem tanto hoje em dia por causa da Covid aí. Bem, eu vou mostrar agora algumas variações, né? Opa, acho que até não coloquei aqui, pessoal. Deixa eu colocar aqui antes que eu me esqueça, para vocês irem acompanhando os nomes, ó. Aqui, ó, beleza, tá? Então, eu vou mostrar algumas variantes da defesa siciliana, né, como as brancas podem jogar e aí quais serão as respostas das negras, porque, pessoal, tem um mundo, uma infinidade de ataques, contra-ataques, defesas e etc., em relação a qualquer tipo de abertura e qualquer tipo de defesa. Eu vou mostrar as principais, porque eu acho que esse que é o objetivo da oficina, é abrir o leque de horizontes para vocês entenderem melhor quais são as possibilidades. Tranquilo? Então, tudo que eu vou falar aqui da oficina vai sempre começar da abertura siciliana. Tranquilo? Bem, então, eu vou falar primeiro sobre a variante clássica, né, ou também chamada de variante aberta da siciliana, né? Então, tendo essa característica da siciliana, pode-se seguir com cavalo F3, né, respondendo com peão D6, já trazendo uma defesa para esse peão que, entre aspas, está solto. Né? Vejam só que, inicialmente, esse peão aqui da casa de C5, ele está solto, ele não tem nenhuma defesa. Então, as negras elas já trazem uma defesa ali para aquele peão. Né? E olha só que interessante, as brancas elas podem já atacar o peão da casa de C5, justamente o que? Tentando dominar essa área central. Então vejam só como essa área central é importante. E também interessante é ver o quanto que é importante este peão aqui da casa de C5, por causa que ele acaba deferindo ataques para essas duas diagonais, tanto a diagonal de B4 quanto a diagonal de D4 também. E justamente por ter essa característica, as brancas elas querem quebrar tirar o quanto antes desse peão daqui para facilitar com a movimentação das suas próprias peças. Então as brancas, por exemplo, nessa variante aberta, né? Por que variante aberta? Porque ele tenta justamente tirar esse peão da casa de C5 para abrir o jogo, né? Então, quando as brancas avançam para o peão para a casa de D4, está justamente o quem? Atacando este peão de C5, propondo a troca.
tá? Por ser uma variante aberta, no caso, as negras aceitam essa troca, porque também é interessante para as negras abrir o jogo, pode ser, né? Interessante abrir o jogo, é uma proposta. Então pode-se seguir com cavalo captura peão de D4, né? As negras desenvolvem um cavalo para F6 e a variante aberta ela se conclui com cavalo C3. Então essa aqui é a cara, né, da variante aberta da defesa siciliana. Né, podendo seguir posteriormente, né, com o cavalo desenvolvendo para casa de C6, né, e bispo já atacando aqui, por mais que não esteja cravado este cavalo, né, ou seja, esse cavalo ele pode se movimentar por causa que tem um peão aqui na casa de E7. Vejam só que as brancas elas já estão o quê? Desenvolvendo as peças. Isso que é muito importante, pessoal. Tá? Sempre desenvolva as peças. Desenvolver as peças no começo do jogo é muito mais importante do que pensar no checkmate. Ainda mais os iniciantes que ficam se preocupando aí de dar checkmate logo. O mais importante é você jogar as peças para esse checkmate vir naturalmente a partir do desenvolvimento das jogadas. Tranquilo? Bem, eu vou para outra variante, também chamada de defesa siciliana fechada. Né? Então nós vamos ter aqui ó, a siciliana, né? A defesa siciliana inicial, cavalo C3, cavalo D6, ó, veja só que é muito parecido com a siciliana aberta, mas vejam só que essa variante aqui, por exemplo, as brancas já estão abrindo o peão da coluna G para a casa de G3, com o objetivo do que? De desenvolver este bispo ou para cá ou para cá. Né? Então, existem essas duas possibilidades. Então, ele quer sair, que no xadrez chamam sair de flanqueto, né? Flanqueto, sair pela diagonal, pela lateral, em vez do normal, entre aspas, normal, né? Natural, que seria sair pela diagonal aberta aqui da casa de rei, da casa da coluna E. Tranquilo, pessoal? Bem, então vejam só que por enquanto tá tudo tranquilo, tá tudo normal, né? O cavalo continua, as negras continuam desenvolvendo com o cavalo F6, cavalo G2, olha só, trazendo justamente uma defesa para este peão, porque esse cavalo aqui ele já estava defendendo, né? Mas trouxe mais uma defesa, não só uma defesa, mas também desenvolvendo, tirando o bispo com o objetivo de logo menos fazer o roque, né? Pode seguir com cavalo C6 e cavalo F3. Qual que é a grande diferença desta variante para a variante clássico aberta? Não houve a tentativa de avanço do peão da coluna D, ou seja, o objetivo de criar uma ruptura aqui no centro. E vejam só que o jogo ele está aparentemente mais fechado. O que significa isso? Menos casas para as peças se movimentarem. Então está tendo uma limitação de casa, então considerada de siciliana fechada. Uma outra possibilidade de variação, pessoal, né, também da siciliana fechada, após jogar D6 aqui, né, avançando esse peãozinho, as brancas podem responder, né, avançando este peão, que é uma jogada muito interessante, né, mas perigosa também no xadrez, pessoal. Nada, né, não existe almoço grátis no xadrez. Tá? Quando você faz um lance, você está criando muitas vezes um ataque, mas também ao mesmo tempo uma debilidade na sua estrutura de jogo, nas suas peças. Então tem que tomar um pouco de cuidado. É uma jogada muito interessante, porque ele te atira esse peão aqui, ó, da coluna F, justamente porque quando o cavalo for desenvolver, este peão já estará em jogo. Então vai ter mais uma peça para dominar o quê? Lembra aqui, pessoal, ó, o centro periférico, centro estendido. Olha só como é importante dominar essas casas. Então as brancas já fazem essa jogada justamente buscando dominar essas casas aqui próximas ao centro. Olha só como ela já está praticamente dominando boa parte, né, com os ataques dos peões em todas essas diagonais aqui, né? Então, para posteriormente desenvolver o cavalo e também fazer o roque. Mas vejam só que também, quando se faz essa jogada, cria-se também, quando tiver o roque aqui, ó, tá? O rei ele vai estar nesta casa e você vai criar uma diagonal aberta para o rei. Então, temos que tomar muito cuidado quando vamos fazer esse tipo de jogada. Mas vou só seguir aqui essa variante, tá? Então, por exemplo, o peão é peão em F4, cavalo C6, cavalo F3, ó, vejam só que já está desenvolvendo, né? Peão em C6 e bispo em B5, justamente como eu falei para vocês, ó, com o objetivo de fazer o roque rapidamente. Tranquilo, pessoal?
Posso continuar? Alguma dúvida? Beleza. Então, qualquer dúvida aí, chat ou então abre um áudio. Alô? Tô de olho no chat aqui, Aion, pode Beleza. deixar. Tá, então vamos lá. Uma outra variante também chamada de variante Alapim, pessoal, não é Aladim, tá? É Alapim. Interessante que boa parte desses nomes que vocês vão ver de variantes, tá? Muitos deles, desses nomes, são respectivos como se fossem homenagens a jogadores que se caracterizaram por jogar essas aberturas, ou, entre aspas, inventaram, né, formas de se jogar a partir dessa abertura. Então, sempre que você vê um nome que parece de uma pessoa mesmo, que nem Alapim, né, Smith Morra, Sveshnikov, etc., é porque foi alguém que categorizou aquela abertura, né? Bem, vamos aqui. A variante Alapim, ela tem como principal característica avançar este peão aqui da casa de C5. Perdão, peão da coluna C para a casa de C3. Por quê? Qual que é o objetivo, pessoal? Se o objetivo é controlar o centro e as brancas não podem jogar, né, inicialmente o peão da coluna D, por causa que o peão da siciliana ele estaria capturando, uma alternativa muito grande é dar um suporte para avançar este peão. Tá? Então vejam só, quando essa variante Alapim avança o peão da coluna C, isso dá possibilidade, então, para as brancas jogarem, né, futuramente, de alguns lances mais para frente, este peão da coluna D. Porque se tomar, esse peão acaba capturando e vai ter dois peões centrais nas casas centrais. Então é uma variante muito interessante para as brancas de controlar rapidamente o centro. A Alapim, ela é praticamente isso. Agora vou mostrar duas possibilidades de variações, tá? Podendo seguir, por exemplo, com cavalo C6, né? Vejam só, já buscando a ruptura com peão D4. Neste caso aqui, as pretas capturam, as negras capturam e as brancas capturam. Então vejam só que já houve praticamente o controle, né, o controle dessas casas centrais aqui por parte das brancas. Vejam só o quanto que é importante esses dois peões centralizados na casa de D4 e E4. Tranquilo? Bem, uma outra possibilidade também de variante aqui da defesa da variante Alapim, né, uma variação, seria com as negras jogando em D6. Mas tem que tomar cuidado, pessoal, porque isso pode ser uma armadilha. Tá? Para quem já viu as minhas outras oficinas, percebe-se que eu sempre tento fazer essa questão de táticas, né? Jogadas táticas de armadilhas que muitas vezes o seu adversário pode não saber, mas se você souber já vai estar com uma grande vantagem. Que podendo seguir para bispo E2, cavalo em F6. Vejam só, desenvolvendo aqui para peão H3 para evitar com que esse cavalo ele venha para essa casa aqui que já teria o suporte do bispo. Né? Vejam só que essa casa aqui ela tem o controle aqui do bispo, né? Então com o peão aqui ele evita que o cavalo vá para aquela casa, né? Aí veja só que isso aqui é um erro, pessoal, tá? Porque o jogador iniciante vai falar, nossa, mas ele jogou aqui, mas tá me dando um peão. Pessoal, o jogador iniciante, eu volto a falar, ele adora capturar peão que tá dando bobeira, que tá vacilando ali. Toma muito cuidado quando você vê um peão vacilando, tá? Porque isso pode ser o famoso gambito. O que é isso? O jogador, ele dá uma peça, no caso aqui ele vai dar um peão, né? Vai favorecer que a negra capture essa peça, mas pode ter um contrajogo muito forte. Olha só esse contrajogo. Tá? As negras, elas caíram na armadilha. Tá? Cavalo capturou, o que é um erro grave. E aí, o que acontece? A dama, ela sai na diagonal e dá um cheque, tá? No rei. Para quem sabe jogar xadrez, sabe que quando você está em xeque, você tem que sempre sair do xeque. Né? Ou bloquear, ou jogar o rei para outra casa, e etc. No caso aqui, ó, colocou-se o bispo na frente atacando a dama, mas a dama vai e captura o cavalo que foi muito afoito, né? Que quis capturar aquele peão. Muitas vezes, pessoal, o barato sai caro no xadrez.
Tá? Então vejam só que isso aqui é uma armadilha que você vai jogando esperando com que o jogador ele capture essa peça. E a lapinha ela é muito interessante porque quando você avança esse peão, você abre essa diagonal de casas claras aqui para a branca se desenvolver para possibilitar um cheque. Tranquilo? Bem, pessoal, então vamos aqui para uma outra variante, o chamado Gambito Smith-Morra, tá? Que ele é caracterizado pelo... Olha só, ele já chega com uma ruptura inicial. Se na lapim avança-se o peão da coluna C para C3, aqui já vai direto. Não tem muita dó, não tem cerimônia não. Tá? Então, já joga o peão da coluna D para D4. As negras capturam este peão. E aí, olha só, que é uma variação. Que aí você vai gambitar um peão. Ó, já deu um peão aqui e as brancas estão dando outro peão. Tá? Ah, Vitória. O que é um cheque? Um cheque é quando você ataca o rei. Tá? É interessante, e fica até a sugestão de você participar das oficinas do professor André de iniciação ao xadrez. É interessante você ver isso daqui, que eu vou falar muitos conceitos, muitas coisas importantes, mas quando você terminar de ver a oficina e começar a fazer a oficina do professor André, você já vai entender mais ou menos o que eu já falei. José Marcelo, depois você orienta a Vitória, tá bom? Sobre as inscrições. Pode deixar, eu falo aqui com ela no particular. Ok, combinado. Então veja só que interessante, pessoal. As brancas ofereceram um peão que as brancas capturaram. As brancas estão oferecendo outro peão, por isso que é chamado de Gambito Smith-Morra, porque ele está dando mais um peão. E é muito difícil recusar um peão, né, pessoal? Opa, deixa eu até voltar aqui. Não, Aion, pode falar. Tem uma pergunta aqui do Arthur Brasil. Se as pretas tivessem defendido com um peão, também caía a torre? Aonde? Me ajuda aí, Arthur. Em qual parte? Arthur, abre o seu áudio, explica pra gente. A última jogada que mostrou, do Gambito? Aqui, então. Avança, captura, correto? Não, na outra. Que deu o cheque. A tá na lapim, você tá falando? Essa daqui? Essa? Essa. Isso. Qual que é a sua dúvida? Na hora que avança a rainha, se defende com o peão do cavalo, também cai a torre. Qual o peão do cavalo? Esse aqui? É uma possibilidade também, porque isso aqui é chamada de jogada do desvio, né? Porque poderia capturar, mas acho que o mais interessante mesmo assim seria capturar o cavalo de todo jeito. Entendeu? Tranquilo, Arthur? Poderia ter a possibilidade de continuar com o cheque, mas quando as negras bloqueassem, o que você faz agora? Você ganhou um peão. Eu acho que é menos interessante do que pegar, a partir dessa jogada que você sugeriu aqui, capturar o cavalo, do mesmo jeito. Tranquilo? É isso mesmo? Mas então, capturando o cavalo também dá pra pegar a torre. Posteriormente pode ser que sim. Depende muito, porque as negras podem avançar aqui, ó. E vejam só que esse peão ele vai estar protegido pela dama. Tranquilo? Aí acabou a conversa. Já não dá mais pra capturar essa torre aqui no fundo, né? Entendeu? Tranquilo? Posso continuar? Ou tem mais alguma outra dúvida? Não, só essa. Beleza, então. Então, pessoal, vamos voltar lá pro Gambito Morra, né? Então vejam só que que nessa possibilidade aqui, as brancas oferecem aqui o Gambito, né? E pode ter para essa variante aqui, de capturar o Gambito, de capturar o peão, captura de cavalo, e aí as brancas continuam, as negras jogam, né, peão D6, né, seguindo de cavalo C4. Porque aí que vem a pergunta, mas professor, por que ele deu mais uma peça? Por que ele deu um peão? O que ele ganhou com isso? Ele ganhou uma coisa super importante no xadrez, que é desenvolvimento. Veja só que ele, oferecendo o peão, ele está com o peão a menos as brancas. Mas veja só que ele já está com o cavalo desenvolvido, com o bispo desenvolvido. E com a possibilidade de desenvolver outro bispo, cavalo, dama... Opa, deixa eu voltar aqui. Dama, ok, deixa eu até voltar tudo de novo aqui. Bispo, cavalo,
né? Então veja só que você abriu linhas para justamente as brancas facilitarem o seu desenvolvimento. E as negras? As negras, elas estão praticamente no começo do jogo, né? Não teve nenhuma peça desenvolvida. E aí tem uma frase, né, que é muito interessante no xadrez, que é o seguinte: dizem que a abertura é uma corrida e você não tem tempo para amarrar os seus sapatos. O que significa isso, pessoal? Quanto mais rápido você desenvolve as peças, mais chances você tem de ganhar o jogo. Então, esse gambito Smith-Morra, ele tem justamente esse objetivo. Tranquilo? Bem, aí eu vou dar aqui, mas por exemplo, eu vou mostrar aqui uma outra variante que é bem interessante, tá? E olha só que bacana. Então deixa eu voltar aqui, em vez de jogar bispo C4, e se as brancas... Opa! Não, tá certo. Não, tá certo. É bispo C4. E aí, por exemplo, olha só que legal essa jogada. Uma jogada de desenvolvimento normal. Já que as negras estão atrasadas, elas vão começar a correr contra o tempo para conseguir desenvolver suas peças. Joga lá em cavalo F6. Olha só, peão avança. Olha só, ele tá gambitando mais um peão. Olha só, tá dando mais um peão justamente oferecendo isso daqui, né? E também atacando o cavalo, tá? Só que olha só, se as negras capturam o peão, na fome e na vontade de capturar peão, isso é um erro gravíssimo. Por quê, pessoal? Alguém sabe qual que seria a próxima jogada das brancas? Alguém tem uma sugestão? Dama, jogar rainha, quem mais, pessoal? Dama por dama. Alguém tem mais alguma ideia? A dama branca vai pegar a dama negra. Mais alguma coisa? Olha, tem aquela brincadeira lá, quente e frio, vocês estão no morno. Estão entendendo mais ou menos. Vai capturar a dama, mas não agora. Qual que é a jogada fulminante das brancas? Bispo na casa de F7. Por quê? É um cheque. O rei está sendo atacado. O que o rei tem que fazer? O rei pode vir para casa de D7? Não pode, porque a dama está dominando essa casa. Qual que é a única... Essa peça pode ser capturada por alguma peça negra? Não pode. Com exceção de qual? Do próprio rei. Rei captura e agora as brancas capturam a dama. Olha só que jogada, que golpezinho tático que, por exemplo, esse gambito morra possibilita. As brancas deram praticamente 3 peões por uma dama. Aí eu pergunto para vocês, você acha que valeram a pena? Eu acho que sim, né? Tranquilo, pessoal? Ayão, pode falar. Aqui o Arthur falou dama por dama. O Samuel está aqui falou rainha D2. Rainha D2? Samuel, você pode abrir o áudio para explicar melhor? Rainha branca, D2. Mas fazer o que com o D2? Jogar aqui? D2 é aqui. É isso? Isso. Ué, o Pedro Augusto achou que valeu muito a pena. Com certeza vale a pena, né? Com certeza, essa variante que eu mostrei pra vocês, isso, pessoal, se chama golpe tático. O seu adversário, acha que ele tá por cima da carne seca, tá sendo bambambam porque tá capturando todas as peças, mas ele não tá percebendo que ele está entrando numa jogada tática, num golpe tático das brancas. Tá? O que é o golpe tático? É justamente isso, você faz uma combinação de jogadas para tirar vantagem do seu adversário. Tranquilo? Então isso aqui é uma possibilidade de uma variante do gambito morra, que eu sinceramente, eu acho que eu cairia em todos esses gambitos. Eu pegaria todos os peões e só me daria conta do erro que foi depois que eu perdesse a dama. Tá? Não é porque eu tô ensinando pra vocês que eu também cairia isso daqui, não. Eu acho que eu cairia facilmente, viu? Facilmente. Mas vamos aqui, pessoal. Vamos seguir aqui, tá bom? Pessoal, eu tinha até outras variantes do gambito Smith-Morra pra mostrar, mas... eu fico falando aqui, eu não vejo, mas tá voando o tempo aqui, tá? Então vou tentar ser um pouco mais breve aqui nas minhas falas. Vou mostrar agora a variante Sveshnikov, tá? Que só pelo nome já dá pra perceber que deve ser russo, né? Quem desenvolveu essa variante aqui da siciliana. Então temos a siciliana, cavalo F3, cavalo C6, peão D4, veja só que é muito parecido lá com
lá com qual variante? Eu não lembro agora. Mas vamos aqui. Já buscando romper lá no centro, né? Peão captura, cavalo captura, peão em D4, cavalo F6, tá? E cavalo C3. Pessoal, isso aqui é muito parecido com o quê? Aion, Oi, pode falar. a Bárbara está perguntando aqui como se combate o gambito Smith Morra jogando com as pretas. Com as pretas, vamos lá. Ó, uma boa alternativa é não cair nos gambitos. Eu acho que o próprio nome já diz. O que é um gambito? Um gambito é o seu adversário dar uma peça para ele ter algum tipo de vantagem. Se o seu adversário tá jogando uma peça e dando assim de graça, tem que pensar 2 vezes por que eu tenho que capturar essa peça. Tá? O que ele vai ganhar com isso? Porque você ganha um peão, e ele, o que ganha? Então como dizem, a melhor defesa pro gambito é não aceitar o gambito, para começar, né? Mas vamos aqui, ó, vamos seguir aqui nessa possibilidade, ó. Não, cadê aqui? Ah, tá, que tava aqui, né? Ó, por exemplo, nessa situação, né, que avançou esse peão, uma alternativa aqui, talvez, fosse jogar cavalo em G4, né? Porque o cavalo ele tá tendo suporte do bispo, né? A dama não consegue capturar por causa disso, e o cavalo ele também tá proferindo o ataque aonde? Nesse peãozinho. Então, esse peão ele acaba ficando com 2 ataques, que seria o ataque do peão da coluna D e também o ataque do cavalo. Então seria uma possibilidade, tirar o cavalo e não capturar. Tranquilo? Porque se você captura, qual que é o golpe tático aqui? Deixa eu até voltar. Qual que é o golpe tático? É você abrir a coluna. Quando você abre a coluna, você dá a possibilidade do seu adversário dar cheque e essa dama cair livremente. Então, o interessante talvez seja não capturar o peão, esse peão aqui, para não abrir a coluna, para as brancas poderem atacar. Porque veja só, se o cavalo jogar aqui, vai ter alguma serventia se as brancas praticamente sacrificarem o bispo, eu não vejo nenhuma vantagem. Entendeu? É sempre assim, Bárbara. Adão já falava, a tentação é muito grande, né? Então a gente tem que aprender lá com Adão desde a época lá de muito, muito tempo, né? Temos que controlar a nossa tentação. Bem, vamos lá. Então, tranquilo, Bárbara? Posso continuar aqui para a defesa variante Svishnikov? Tranquilo, pessoal? Então, vejam só que a configuração ai, meu Deus. Da variante Svishnikov, ela é muito parecida com o gambito aberto, tá? Veja só que houve a troca do peão da coluna C, do peão de C5, mas só que ele aí você vai ter um contra-ataque justamente das negras, avançando o peão para a casa de E5, justamente para atacar esse cavalo e expulsar para ele voltar, ou expulsar dele capturando o cavalo da casa de C6. Tem essas 2 possibilidades. Né? Eu vou mostrar alguma variante aqui, uma variante rapidinho, que não seria nem capturar e nem fugir, mas sair para casa de B5, né? Cavalo de D em B5. Podendo seguir, né, com as negras avançando peão para D6, bispo em G5 cravando este cavalo, né? As negras avançam peão de A6 justamente para expulsar esse cavalo daqui, né? Porque esse cavalo, vejam só que esse cavalo, o objetivo dele também é atacar junto com a dama, esse peãozinho aqui que está razoavelmente defendido, tanto pela dama quanto o bispo, quanto o bispo também, tranquilo? Então o objetivo é justamente criar pressão nesse peão aqui da casa de D6. Quando as negras jogam ali, as brancas têm que fugir. E já não dá mais para voltar. Deixa eu até voltar aqui para vocês verem. Ó. Não dá para voltar para casa de D4, por causa que tem o peãozinho aqui em E5. E também não consegue voltar para casa de C3, porque tem um cavalo ali. Então, e veja só que interessante. O cavalo, a única casa que sobra para ele é a casa de A3. E as brancas já começam a avançar o peão da coluna B com o objetivo do quê? De avançar para a casa de B4 e dar um garfo, né? Que é esse ataque do peão em 2 peças ao mesmo tempo, né? Dá um garfo. Então, essa aqui é uma variante interessante da variante Svishnikov, da defesa siciliana.
A aula aqui tá quase aula de russo hoje. A próxima é a variante... Nossa, Scheveningen. Scheveningen. Pessoal, me desculpe, mas eu faltei na aula de russo, tá? Não sei se minha pronúncia está muito adequada. Sotaque, aí, ó. Hã? Tô gostando do seu sotaque. Ah, não, é o sotaque paulista, mineiro e russo. É a mistura do Brasil com o Egito, quase, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, a variante Scheveningen, ela é caracterizada como cavalo F3, peão D6, justamente, ó, vejam, pessoal, preste atenção que sempre as brancas vão tentar causar problema com esse peão aqui de C5, né? Então, sempre querendo dominar o centro, tá? Então, já busca a ruptura. Peão captura D4, né? Aí, indo já para uma siciliana aberta. Pessoal, vejam só que boa parte tanto a siciliana fechada quanto a siciliana aberta, você vai chegar na siciliana e vai ter alguma outra jogada que vai ser uma variante dessa variante. Né? Tá parecendo aquela série lá da Disney, o Loki, né? A variante da variante. Negócio assim tá muito louco, né? Então, você sempre vai ter algumas variantes. Então, até certo ponto, isso aqui tá indo para uma abertura, para uma siciliana aberta, né? Olha só, capturando, tudo mais, desenvolvendo cavalo F6, cavalo C3, né? E aí vai ter algumas diferenças, como, por exemplo, as negras jogando em peão E6. Aí sim, novamente, as brancas, elas querem tirar o bispo pela diagonal, em flanqueto, né, flanco, né, de forma lateralizada, avançando o peão de G3, né, as negras elas vão também buscar rapidamente fazer o roque, e veja só que interessante, que nessa variante o bispo negro ele acaba ficando muito limitado, né, ele praticamente não tem casas de desenvolvimento, inclusive as brancas elas só avançaram este peãozinho aqui, né, peãozinho uma casinha para poder possibilitar o desenvolvimento do bispo de casas escuras. Então as brancas jogam bispo G2, roque. Essa então é a variante Scheveningen. Essa aqui é uma variante que está meio na moda, entre os grandes mestres, de serem jogadas como uma variante da siciliana, por causa que as negras, por mais que ela não esteja muito bem desenvolvida, né, e diferente das brancas, que vejam só, pessoal, vamos comparar desenvolvimento para ver quem está mais desenvolvido. Ó, a branca já tem os 2 cavalos desenvolvidos, o bispo desenvolvido e o roque feito. E as brancas? As brancas têm o bispo, um cavalo desenvolvido, um bispo, o roque, tá? E acabou. Então vejam só que o desenvolvimento das brancas está bem mais interessante. O jogo das negras está muito mais fechado. Tá? Tá muito mais limitado. Quanto mais fechado é um jogo, pessoal, né, menos desenvolvidas são as peças, mais complicado é para esse jogador chegar ao mate, desenvolver suas peças e tudo mais. Então isso acaba sendo um complicador. Tranquilo? Pessoal, eu agora vou numa variante que eu acho muito interessante, que muitos falam que é uma das variantes mais interessantes do xadrez. Deixa eu até avançar aqui. Tá. As variantes do xadrez, que é a chamada variante dragão. Tá? Dragão. Esse aqui, um dos poucos que até agora não tem o nome de alguém, né? No nome da variante. Essa variante dragão, ela é caracterizada de que maneira? Bispo F3, peão D6, novamente, ruptura no centro, peão D4, as brancas capturam, né? Cavalo captura D4, cavalo F6, cavalo C3, e aqui a grande variante, a grande variação em relação, por exemplo, à própria abertura siciliana aberta, pessoal, até aqui, ó, opa, deixa eu até voltar aqui, ó, até aqui é praticamente uma siciliana aberta. Quando as negras jogam o peão em G6, justamente com o objetivo de desenvolver este bispo de casas escuras em flanqueto, esse daqui recebe o nome de dragão. Por que esse nome dragão? Vejam só como que está a organização das peças, dos peões das negras. Veja que parece uma curvinha assim, né? E é justamente essa formação de peões, essa estrutura de peões que dá o nome de variante dragão, porque lembra a constelação de dragão, tá? Lembra a organização das estrelas lá no céu da constelação de dragão. Então por isso que recebe este nome de variante dragão da siciliana. E ela é muito interessante porque mantém o jogo das negras bem fechado,
bem fechado, ou seja, bem defendido, mas ele possibilita o desenvolvimento do bispo de forma lateralizada. Por quê? Porque se esse bispo, se não fosse jogar esse peão de G6, obrigatoriamente teria que jogar o peão da coluna E para depois jogar um peão da coluna D para liberar a diagonal do bispo. Vejam só quantos lances eu teria que fazer, as negras teriam que fazer para liberar o bispo. Então é muito mais rápido e muito mais prudente justamente avançando aqui, porque o bispo ele já tem uma mobilidade muito mais rápida de jogar e entrar no jogo. Tranquilo, pessoal? Tranquilo essa variante dragão? Bem, eu vou mostrar aqui rapidamente, pessoal. Tá? Opa. O que é isso aqui? Ah, tá. Então, uma variante da variante dragão, que é chamada de ataque iugoslavo, né? Vejam só que bacana esse daqui, ó. Então, nós temos a variante dragão já bem estruturada, né? Então, podendo seguir da seguinte maneira. As brancas jogam bispo E3, as negras já jogam ali o bispo para favorecer aqui o roque, continuando o desenvolvimento das negras. Peão em F3, tá? Trazendo mais uma defesa para esse peão central aqui. Tá? Podendo seguir para cavalo C6, né? Dama em D2. Vejam só que, lembra que eu falei para vocês que as peças têm que sair tudo da primeira fileira? Olha só o quanto que as brancas já estão bem mais desenvolvidas do que as negras. Tá? As brancas fazem um roque, as negras fazem um roque e as brancas fazem um roque grande. E aí até o professor André já falou, acho que foi no último xadrez do zero, que quando nós temos esses roques em alas opostas, é muito interessante, que é um jogo muito de ataque, por causa que as brancas vão tentar avançar esses peões aqui o mais rápido possível para a ala do rei, e as negras vão fazer a mesma coisa jogando esses peões aqui para a ala oposta, que é a ala da dama, que é para onde o rei rocou para o outro lado. E quem chega primeiro do outro lado tem muito mais chance de ganhar. Beleza, pessoal? Então, e tendo aqui, ó, vejam só que as brancas já estão praticamente com o seu jogo todo desenvolvido, faltando só o bispo de casas brancas entrar em jogo. Né? Que isso com o passar do tempo vai acontecer, né? E aí as brancas vão ter justamente uma tentativa de contra-jogo, jogando o peãozinho para casa de D5, já buscando uma ruptura no centro, buscando já dominar o centro e já causar uma bagunça. Tranquilo? Beleza, então essa aqui é a variante iugoslava. Nossa senhora, o tempo passa muito rápido. Vamos lá, então vou agora falar de duas variantes da dragão também. Como nós vimos, a dragão ela se caracteriza por ser uma siciliana aberta, com as brancas jogando o peãozinho da coluna G em G6. Tranquilo? Mas eu vou aqui mostrar rapidamente para vocês, tá? Então, qual que é a diferença, por exemplo? Ó, vejam só, tudo igualzinho, tá? Variante dragão. Mas aí que vem a diferença, tá? Por que ela é chamada de dragão acelerado? Por causa que o que vai caracterizar, sobretudo a abertura do dragão, é avançando este peão. Na dragão normal, antes as brancas avançam o peão, esse peão aqui, ó, o peão da coluna E para E7, tá? Então, as negras jogam este peão para depois desenvolver este outro peão. Tranquilo? Na dragão acelerado isso não ocorre. Logo no começo já ocorre o avanço do peão de G, justamente para trazer este bispo para casa de G7, para ele rapidamente atacar toda essa diagonal fortíssima, a chamada grande diagonal ou longa diagonal negra, que já vai atacar cavalo, vai fazer pressão, vai fazer pressão sobre o cavalo, pressão sobre o peão de B2, pressão sobre a torre. Então, por que ele é acelerado? Porque ele quer rapidamente jogar o bispo para casa de G7 para fazer pressão nessas colunas. Tranquilo? Perdão, nessa diagonal longa. Podendo seguir com o desenvolvimento justamente do cavalo para C3. Pessoal, eu vou mostrar rapidamente, tá, um
uma continuação, né, dessa variante aqui do dragão, baseado no jogo real, baseado no... quem é iniciante no xadrez, pessoal, eu recomendo muito, muito mesmo que procurem conhecer a história do xadrez. Quem são os grandes jogadores da história do xadrez? Que muitos consideram um jogador norte-americano, que é o único norte-americano, estadunidense, né, que é o nome mais correto, o único estadunidense que é considerado o maior de todos os tempos, chamado de Bob Fischer. Tá? Que praticamente, para quem viu lá o Gambito da Rainha, aquela série da Netflix super legal, a Beth Harmon foi 101% inspirada no Bob Fischer. Praticamente a história da Beth Harmon é quase idêntica com a do Bob Fischer. Tá? Bem, e por que eu tô falando isso? Que o Bob Fischer ele foi um prodígio no xadrez desde muito pequeno. Eu vou mostrar aqui, baseado nessa dragão acelerado deste ponto, tá? Num jogo que ele jogou em 1958 no campeonato americano, né, contra um adversário que era heptacampeão norte-americano, tá? E ele era, na época, o atual campeão de xadrez dos Estados Unidos, chamado Samuel Krzyzewski. Esse cara tinha acho que já tinha 58 anos. Sabe quantos anos tinha o Bob Fischer? 14 anos. 14 anos. Eu vou continuar aqui para vocês verem o que é genialidade no xadrez. Vamos seguir aqui. Então, o Bob Fischer tá de brancas, no caso, e o Krzyzewski ele tá de negras, tá? Só pra gente conseguir acompanhar o raciocínio. Eles jogaram isso aqui, a dragão acelerado. Bem, então, o Krzyzewski, ele desenvolve o bispo para G7, Bob Fischer E3, cavalo F6, bispo C4, roque, tá? Nas negras. E aí, o Bob Fischer, ele faz esse lance aqui, pessoal. Ele faz esse lance que é um lance considerado a marca do Bob Fischer, que é jogar o peão da coluna, perdão, da diagonal branca em F4 e depois ele descer ali para B3. Tranquilo? Bem, então vamos lá. Opa, pessoal, desculpa. Roque, bispo recuando. E aí o cavalo, aí o Krzyzewski, ele joga. Alguém quer falar alguma coisa? O áudio tá aberto? Alguém abriu o áudio? Oi, pode falar, Zé Marcelo. Não, só isso. Não. Vai, continue, por favor, tá interessante. Ah, tranquilo. Aí o Krzyzewski, ele fez uma jogada muito lógica, tá? Qual que é a jogada lógica? Atacar o bispo de casas brancas, né? Ele pega o cavalo que tá lá em C6 e ele joga o cavalo em A5 para atacar justamente o peão que está em B3. Tranquilo? Olha só, pessoal, isso aqui é um erro grave. Alguém consegue ver um erro grave aqui? Eu não vejo, mas Bob Fischer viu, tá? Com 14 anos de idade. Bem, Bob Fischer, ele faz uma jogada. Ele coloca peão em E5. Ele fala, ó, deixa ali, vou deixar meu bispo, deixa lá, não tô preocupado com ele não. Vou atacar o cavalo do meu adversário, o meu cavalo que tá lá na casa de F6. Vejam só que interessante, deixa eu até voltar aqui. Esse cavalo, ele não pode jogar nesta casa por causa que o bispo tá atacando, tá? Ele não pode jogar nesta casa aqui porque o cavalo está defendendo. Correto? Ele não pode jogar nesta casa porque a dama está atacando. Tranquilo? Então veja só que a situação dele tá bem complicada. E aí o Krzyzewski, ele faz o seguinte, ele decide recuar o cavalo lá para a primeira fileira. Tranquilo? Parece que não tem grandes problemas. Mas aí que vem o lance espetacular de Bob Fischer. Ele joga bispo em F7. Ele captura o peãozinho de F7. Ele sacrifica o bispo. Aí, um mero mortal fala, ok, mas e daí? E daí? O que eu faço com isso? Né? Opa, desculpa, pessoal. O que eu faço com isso? O Krzyzewski, ele falou, ok, eu vou capturar de rei. Ele analisou e vou capturar de rei. E aí, qual que é o grande problema? O grande problema é que se você for ver aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui como é que segue o jogo, tá? O Bob Fischer, ele faz uma jogada mais louca ainda. Ele joga cavalo em E6, sacrificando outra peça. Mas aí que vem a grande questão. Ele não tá sacrificando, tá? Ele vai tomar a dama. Como assim? Vai tomar a dama, tá? Ó,
Deixa eu até mostrar aqui como é que seguiu. O Reshevsky, ele captura esse cavalo e o Bob Fischer segue capturando a dama. E perdeu a dama, o Reshevsky. O Bob Fischer ofereceu 2 peças e perdeu a dama, tá? Mas aí vamos pensar, mas tá bom. E se ele tomasse aqui de torre, tá? Seguiria do mesmo jeito. Cavalo, tá? Cavalo atacando a dama. E veja só, pessoal, por que esse cavalo é importante? Porque essa dama ela não tem para onde ir. A dama ela não pode vir para cá por causa que o cavalo está dominando esta casa. Ela não pode vir para cá porque o bispo está dominando essa casa. Então, no final das contas, a dama ela não tem solução. O único jeito praticamente é tomar para não perder peça, mas tomando ele perde também na sequência. Ou seja, de todo jeito ele iria perder. E quem poderia ver, pessoal, que esse cavalo aqui na casa de A5 foi um erro, porque a partir disso o Bob Fischer viu toda essa sequência de jogadas praticamente forçadas. Tranquilo? Isso aqui é uma proposta aqui da variante dragão. Beleza, pessoal? O Aion, Pode falar. Nessa jogada do Bob Fischer aí me veio uma questão. Volta na jogada dele mesmo. Aí no momento do cavalo, quando ele entra com o cavalo. Aqui? Não, aí dá prosseguimento. Aí aí capturou. Aí ele entrou com o cavalo. Aqui ele não poderia capturar com o rei o cavalo? Então, se ele capturasse com o rei, ele ia estar tomando mate em poucos lances. Acho que em 5, 6 lances. Ficaria muito exposto o rei dele, né? Na verdade, esse rei aqui, ele vai parar aqui, ó. Ele começa a levar uma sequência de mates. É que eu não mostrei tudo, entendeu? A possibilidade, mas se ele tomasse de rei, o rei ele ia começar a tomar cheques sucessivos e ia só levando jogadas forçadas que ia tirar ele dali. E obrigatoriamente ele ia pra lá, entendeu? Entendi. Legal. Se eu não me engano, ia seguir mais ou menos assim, ó, tá? Aqui. Onde é que era? Aqui. Acho que ele joga aqui. Que também é jogada forçada pra capturar, tá vendo? Ó, tudo jogada forçada. E aqui, acho que dá cheque aqui. Pessoal, eu não vou lembrar, mas segue o lance aqui. Em poucos lances ele ia tomar mate, no final das contas, tá? Entendi. Mas resumindo, é isso. Se ele tomasse de rei, não teria jeito. Então ele preferiu perder a dama e o jogo continuou, mas com certeza o Reshevsky perdeu. Mas o interessante é mostrar que um menino de 14 anos ganhou do heptacampeão norte-americano e atual campeão da época. Numa jogada assim arrasadora. Isso é pra mostrar a genialidade do Bob Fischer, né? Tranquilo, pessoal? Eu vou seguir agora aqui com outro, rapidamente. Tá, com a chamada dragão hiperacelerado, que é a mesma ideia, tá? Deixa eu até voltar aqui. É a mesma ideia, tá? Mas qual que é a principal característica da dragão, pessoal? Vamos sempre lembrar, é avançar esse peãozinho aqui da coluna G. Então, se no dragão acelerado, no dragão tem que ter toda uma conjuntura de peões para mostrar, para fazer aquele desenho bonitinho aqui, né? Aqui. Para mostrar toda aquela situação. Opa, assim não. Aqui. Isso. Para mostrar toda essa situação e tudo mais. Na dragão acelerado, ele joga menos peças. Na hiperacelerado, ele joga menos peças ainda. Ele já chega, inicialmente, abrindo o peão da coluna G para G6, também para tirar rapidamente o bispo. Tá? Então, vou mostrar aqui rapidamente uma sequência de jogadas para mostrar como que poderia seguir. Tá? Então, peão G6, peão D3, captura, cavalo em C6, cavalo em C3, bispo G7, veja só que já faz essa pressão aqui nessa diagonal muito importante da dragão. Pessoal, a grande vantagem da dragão é justamente desenvolver esse bispo para atacar essa diagonal aqui, que ela vai ser muito importante ao longo do meio do jogo e também, quem sabe, até para o final do jogo. Bispo em E3, cavalo F6, né, cavalo F3, roque. Ó, veja só que as brancas estão toda hora desenvolvendo, né? E aí justamente, muito parecido lá com o ataque jugoslavo, né, já busca romper no centro, né? Então, o objetivo da dragão acelerada é justamente jogar o mais rápido possível essas peças e não ficar tanto de lero-lero, assim, de ficar avançando um peãozinho aqui, fazendo jogada posicional, que chama, né? Jogar um peão ali, depois outro peão ali, logo desenvolver rapidamente as peças. Tranquilo?
Pessoal, vou agora passar para outra variante, Najdorf, que já está acabando a nossa oficina. Vou até tomar um pouquinho mais de tempo de vocês, tá? Que essa aqui é a última variante. E se der tempo, eu ainda falo, se vocês quiserem, eu até falo de algumas possibilidades de armadilhas da defesa siciliana muito legais, tá? Bem, vou falar aqui da Najdorf, tá? E a variante Najdorf, pessoal, esse nome Najdorf é por causa que ela foi criada por um jogador argentino, tá? Esqueci o primeiro nome dele, mas ele é chamado de Najdorf. E ele é simplesmente a variante mais jogada pelos dois maiores jogadores da história do xadrez, novamente. Bob Fischer e Garry Kasparov, tá? Então, é o que eu digo pra vocês. Se esses caras jogam, é porque é bom, tá? É porque vale a pena. E não só isso, a Najdorf, ela é a defesa principal dos grandes jogadores do dia de hoje, tá? Que isso, Isabelle? Ela é uma variante que é a menina dos olhos, por assim dizer, né? É a preferida dos jogadores de elite nos dias de hoje. Que os supercomputadores, Stockfish, etc, depois de muitos estudos, descobriram que de todas as variantes da defesa siciliana, ela é a mais interessante de todas, tá? Justamente por proporcionar uma boa mescla entre defesa e ataque, tá? Então como é que segue? Vamos lá. Cavalo F3, peão D6, peão D4 tentando romper o centro, peão captura D4, cavalo captura D4, né, cavalo F6 e cavalo C3, tá? E aí, não, pera aí, pessoal, tem uma coisa errada aqui. Ixi, pessoal, acho que tem, não, acho que tá aqui, ó. Tá, desculpa, bagunçou aqui deixa eu até colocar aqui, ó. Bagunçou aqui, mas o original é esse aqui. Então, cavalo C3, e aí a Najdorf, ela é caracterizada pelo avanço deste peãozinho de A6. E ele é um avanço muito importante porque ele vai limitar o avanço desses cavalos aqui para a casa de B5, que é uma casa estratégica, tá? Para as brancas atacarem, e ela vai ser um peão que vai resguardar não só esses cavalos, mas também a entrada. Opa, deixa eu até colocar outra cor aqui, ó. Opa. Vai limitar a entrada do bispo também para a casa de B5, que poderia resultar num cheque. Então vejam só o quanto é que esse peãozinho, que um peão, pessoal, olha a diferença gigantesca que faz no jogo. Então esse peão ele vai ter uma estrutura muito importante também para futuramente as negras conseguirem avançar o peão da coluna B, por exemplo, para a casa de B5, para tentar avançar esse peão aqui para dominar e ganhar espaço também, tá? Eu vou mostrar agora aqui uma... Não, seguindo aqui, né? Seguindo aqui. As brancas poderiam jogar bispo em D3, justamente para liberar aqui buscando o roque. Peão E5, cavalo F3, bispo E6, roque e D5. Justamente já buscando aqui romper no centro, e veja só que aqui você já vai abrir ainda mais o jogo. E as negras... E veja só, olha só que diferença, pessoal. Por que a Najdorf ela é uma defesa muito interessante? Que nós vimos que praticamente todas as defesas sicilianas, as variantes da defesa siciliana, as negras elas estão sempre bem fechadinhas. Olha só, quando as negras avançam o peão para casa de D5, vocês conseguem enxergar que parece que as negras estão abrindo o jogo? Que as negras estão parecendo começar a gostar do jogo? Justamente porque está limitando o jogo das brancas, e as brancas parecem que estão mais acuadas. Olha só que diferença faz a Najdorf, justamente com esse avanço aqui para romper no centro. Porque lembre-se, pessoal, as brancas sempre tentam ganhar o centro. Na Najdorf parece que é as negras que vão buscar a iniciativa. Tranquilo, pessoal? Em tese, tá? Isso que eu tinha para mostrar para vocês sobre variantes de defesa siciliana. Se tiver um tempinho, Zé Marcelo, se o pessoal não achar ruim, aí eu até vou mostrar duas armadilhas bem rapidinhas, uma para brancas e outras para as negras de siciliana, que é muito interessante, tá? Mas aí vamos fazer o seguinte: a nossa oficina, entre aspas, já acabou. Agora fica quem quiser, pode ser? Agora é um plus, né, Ion? É o plus, plus. Como é que chama? É a cereja do bolo. Pessoal, então, gente,
Pessoal, mas de modo Fica aí, geral... pessoal gostando, eu tô curtindo. Pessoal, de modo geral, alguém tem alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá de boa? Eu tenho uma dúvida. Quem Tá me é? ouvindo? Alberto. Pode falar, Alberto. Então, essas variantes que você mostrou foi para meio que uma defesa da defesa siciliana, né? Porque tirando isso que você mostrou, tirando essa última, a maioria parecia que quem fazia a siciliana estava em desvantagem, né? Tipo, não desenvolvia muitas peças. Enfim, não sei se vai ser o caso dessas outras duas armadilhas aí, mas a defesa siciliana é isso? Tipo, porque me passou a impressão que quem tá de negras está em desvantagem em boa parte dos casos. Agora, não sei se tem a defesa da defesa siciliana, entendeu? Olha, a sua pergunta é muito interessante, porque se você for pensar pela teoria, a defesa é para quem está se defendendo, correto? Então vamos pensar assim, etimologicamente, o conceito da palavra. A defesa é para quem já está em desvantagem. Por que em desvantagem? Porque as negras, elas estão sempre com uma jogada de atraso. Porque sempre quem começa é as brancas e as negras, entre aspas, vão sempre se defender. Tranquilo? Se for pensar bem, toda defesa, acho que 100% das defesas é para não ficar pior do que já tá. Porque se já tá com uma jogada de atraso, você tá tendo que ficar em desvantagem, o objetivo da defesa é não entrar em mais desvantagem ainda. É que eu não fiz ainda, por exemplo, a oficina, que é o objetivo, inclusive, da próxima oficina de xadrez, é falar de defesa francesa. Se você tá achando, Alberto, né, que essa defesa aqui, ela é muito defensiva, você vai ver a defesa francesa. A defesa francesa é uma das defesas mais defensivas e mais limitantes do xadrez. Eu odeio jogar defesa francesa. Muitas vezes acaba indo para uma defesa francesa, o andamento do jogo. Mas é uma defesa horrível de se jogar porque limita ainda muito mais o desenvolvimento das peças. Tranquilo? A Najdorf, como você muito bem falou, talvez seja uma possibilidade bem interessante porque vai limitar muito o desenvolvimento das brancas e vai dar uma possibilidade de contra-jogo para as negras. Mas isso Alberto, né, que você falou? Alberto. Isso mesmo. Isso. É isso mesmo, Alberto. Toda defesa é para se defender. É aquele negócio. Ter que se defender não é bom. Então a gente tem que fazer uma defesa para não ficar pior. Entendeu? Não, entendi. Mas aí, então, tipo, teria uma variação que meio que vira o jogo, porque, de fato, as pretas, né, elas começam em desvantagem, e aí você faz a defesa para se segurar, Isso. e aí você ia fazer a jogada, reverter o jogo, né, tipo, botar as negras em vantagem. O ideal é porque é pouquíssimo tempo para poder explicar muita coisa, tá? Mas de forma geral, Alberto, é o seguinte, o objetivo das negras é se defender o máximo possível para não ficar levando ataque no começo do jogo e conseguir o mais rápido possível desenvolver as suas peças. Qual que é a vantagem, por exemplo, da defesa siciliana? Que ela é uma defesa que se você acha que está com limitação de desenvolvimento de peças, como eu te falei, você precisa ver outras defesas que é pior ainda, tá? Que também tem as suas táticas, outras defesas. Mas de todas as defesas, a siciliana é a que mais possibilita o desenvolvimento mais rápido das peças. Por incrível que pareça. Tá? E o interessante é que após o desenvolvimento das peças, né, que é o período do jogo chamado de abertura, quando terminam as aberturas, né, as aberturas e as defesas, que vai para o meio do jogo e que é quando as peças já estão desenvolvidas, a defesa siciliana, estatisticamente, por resultados de jogos, ela se mostra uma das defesas que mais ganha jogo para as pretas, para as negras. Então, é por isso que é interessante que a gente acha que as negras estão em desvantagem, mas a defesa siciliana, com o andamento do jogo, ela dá outras possibilidades que vai amadurecer o jogo e vai facilitar o desenvolvimento, o meio do jogo e até o final das negras, lá na frente. Tranquilo? Ah, não, tranquilo. Entendi. Obrigado. De nada, cara. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal, antes de partir lá para as armadilhas? Ô, Aion, só um comentário da Luiz aqui que ele colocou. Ah, sim. Ultimamente, eu tenho enfrentado bastante a siciliana, mas eu acho que os caras ficam meio sem saber o que fazer comigo, porque eu não costumo começar o jogo com E4. Sim. Os caras parecem ficar meio... por onde eles atacam. Olha, é verdade, porque a siciliana,
Eu não costumo começar o jogo com E4. Exatamente, Aloysio. Eu até falei lá no comecinho da oficina. A defesa siciliana ela tem essa característica de desequilibrar o jogo, porque o seu adversário ele tá acostumado, né, se você tá de brancas e se você tá de negras, né, e ele joga lá e ele joga o peão em E4, né, por exemplo, ele tá acostumado ou você responder simetricamente, né, jogando em peão lá em E5, né, peão com peão lá da coluna do rei, ou no máximo desenvolver o peão dama, né, jogando o peão da dama em D6 ou D5. As pessoas não sabem jogar realmente contra uma siciliana. É por isso que eu adoro jogar siciliana, porque sempre que eu vejo a pessoa jogando a pessoa de brancas jogando em E4 e eu jogo siciliana, eu acho que eu já tô em vantagem, por causa que a grande maioria delas não sabe como jogar contra uma siciliana. É por isso que no xadrez, pessoal, a teoria, ela não é o mais importante, mas também não adianta você jogar sem teoria, tá? Sem entender um pouquinho de como faz para se quebrar a defesa siciliana e tudo mais. Eu não, por exemplo, a Alapim é uma variante muito interessante para se quebrar a siciliana, porque rapidamente você tira o peão aqui da casa de C5 e você já domina as casas centrais com D5, com D4 e E4. Não sei se vocês lembram lá da Alapim. Deixa eu até voltar aqui rapidinho só para mostrar para vocês, ó. Alapim. Aqui, ó, Alapim. Alapim é interessante justamente você jogar esse peão aqui, ó, de C3, tá? Esse peãozinho aqui de C3, né? Justamente para tentar quebrar esse peão aqui de C5 e rapidamente já dominar o centro. Então, a defesa Alapim, a variante Alapim, eu acho que é uma excelente alternativa contra a siciliana. Então, se você, pessoal, jogar aí com E4 e receber uma siciliana, joga Alapim. A Alapim ela vai ser uma alternativa bem legal para você combater seu adversário de siciliana. É uma opinião minha, né? Opinião minha. Tranquilo? Mais alguma dúvida? Segue em frente. Cadê a armadilha? Beleza, pessoal, rapidamente com a armadilha para não tomar o tempo de vocês, que eu falo demais, né? Bem, vamos lá. Vamos lá, então, temos aqui a siciliana, cavalo F3, né? Peão D6, ó, isso aqui, pessoal, é um joguinho, olha, preste atenção. Peão D6, olha só que diferente, ele já joga peão E5, ele já tá gambitando. Lembre-se que eu falei para vocês, pessoal, toma muito cuidado quando alguém te oferece um peão. Pensa 2 vezes antes de capturar. Mas as negras capturaram. Capturou o peão de E5, cavalo captura peão em E5 e F6, justamente já para expulsar esse cavalo daí. E aqui que tá o erro. Pessoal, eu pergunto para vocês, se vocês estivessem de negras, vocês acham que isso é um erro? Pensem bem, nessa posição, por que isso aqui é um erro? É claro. Vai perder a torre. Vai o quê? Vai perder a torre. Vai perder a torre. Já fiz muito essa aí. Justamente. Tá? Isso daí é dos gambitos, hein? Quem que falou? Quem que falou aí? Isso aí eu já fiz muito. Vai perder a torre. Qual que é o seu nome? Aloysio. Ô, Aloysio, então você é o cara que entende muito, muito desse golpezinho tático aqui, tá? Olha só por que isso aqui é um erro, pessoal. Por causa que a dama, ela já chega dando um cheque aqui, ó. Ó, veja só que interessante que essa diagonal branca aqui já abre um ataque rapidamente. Lembre-se, eu vou falar de novo, sempre quando você cria uma jogada de ataque, você também está criando uma debilidade em algum lugar. Então, quando as negras atacam, avançam o peão e estão atacando o cavalo, está criando uma debilidade que está abrindo um buraco nessa diagonal aqui, ó. Que as brancas vão justamente explorar. Então, branca dá cheque e vejam só que situação. Como que vai se defender desse cheque aqui? Ó, o rei ele não pode fugir, por causa que o cavalo está dominando essa casa e essa casa aqui, ó. Correto? Que seria o único lugar que o rei poderia fazer é fugir. Nenhuma peça pode cobrir o cheque, com exceção do peão. Avança o peão de G6. Avança o peão para G6. Parece que resolveu o problema,
mas não resolveu foi nada, tá? Porque o cavalo, ele captura esse peãozinho aqui e aí entra num dilema. Qual que é o dilema? Se esse cavalo sair daqui, essa dama ela vai dar um cheque descoberto, porque tá tendo um raio-x aqui, ó. A primeira oportunidade que esse cavalo tiver, vai... E veja só que situação, ó. Vamos pensar o seguinte. Ó, vamos pensar, sei lá, as negras jogam aqui. Não, aqui não dá, peraí, deixa eu pensar aqui uma outra jogada. As brancas jogam aqui, por exemplo. Tá? Ah, não vai dar certo também. Mas vamos pensar o seguinte, as negras jogam qualquer coisa, tá? O cavalo, automaticamente, ele já sai de novo para casa aqui, tá? Ó, deixa eu fazer uma jogada aqui qualquer. O cavalo sai para essa casa e de novo o cheque volta. E de novo o cavalo está dominando essas duas casas. E neste caso aqui seria checkmate, porque o rei não teria escapatória, correto? Então tem que tomar muito cuidado. E aí o que praticamente é a única alternativa das negras é capturar esse cavalo. Mas é aí que também está o problema, por causa que abre a coluna H e a dama captura. Tá? Opa. Ah, não, desculpa, pessoal. Desculpa. Tem aquela variante, mas vou mostrar outra variante para vocês. Então vamos lá. O cavalo tá aqui, né? Opa. O cavalo tá aqui. E aí o rei, ele abre uma casinha aqui de fuga, justamente para evitar que esse cavalo vier para cá, ele dominar essas duas casas, correto? Então ele abre uma fuguinha aqui. Mas abriu a fuga, automaticamente ele perde a torre lá no fundo da coluna H, né? E aí o rei, ele começa a sair vazado porque ele tá em xeque, né? Ele estando em xeque, a dama toma o peão de H7, dando outro cheque, tá? E se a dama cobre, tá? Que é uma alternativa, né? Ou o rei foge, mas se a dama cobrir, do mesmo jeito vai estar caindo o cavalo. Então vejam só que uma jogada errada, que é aquele peãozinho ali da coluna F, avançando, vejam só o estrago que fez. Tranquilo? Isso aqui é um golpezinho tático bem interessante de se fazer aqui contra a siciliana, tá? Isso aqui é uma possibilidade para as brancas. Agora eu vou mostrar um joguinho que é um pouquinho maior, mas também é super rápido. E ele vai mostrar uma sequência de jogadas que eu jogaria tranquilamente. Eu acho que vocês também, né? Talvez não para ganhar, mas jogaria para perder. Jogaria para perder. Vamos lá. Siciliana, cavalo F3, cavalo C6, peão D4, sempre buscando romper no meio. Peão captura D4, cavalo captura D4, cavalo F6, cavalo C3, olha só, siciliana aberta, tá? E peão D6, siciliana aberta, como nós já vimos. Tranquilo? Então vamos lá, continuando o jogo, bispo G5, ó, continuando o desenvolvimento normal, tá? Peão E6, justamente para conseguir tirar esse bispo daqui o quanto antes, e também dando um suporte para defender o cavalo da casa de F6, tá? E aí, opa, desculpa pessoal, cavalo captura o cavalo de F6, peão captura C6, cavalo de C6, peão E5 e dama, olha só que interessante essa situação. Por quê? Olha, ó, vejam só, pessoal. Quando as brancas avançam esse peão, tá criando-se um problema. Por quê? Este cavalo, ele não pode sair daqui, tá? Ele não pode sair daqui, ok? Por quê? Porque se ele sair, olha só, tem um raio-x aqui, ó. O bispo está atacando a dama que está lá do outro lado, né? Então, se o cavalo sai, o bispo captura a dama. Não é bacana fazer isso, tá? Poderia se seguir, por exemplo, capturando aqui, mas isso também não seria muito bacana porque você dobraria os peões, criaria essa estrutura que não é uma estrutura legal para você ter no seu jogo, correto? E aí poderia seguir da seguinte maneira, ó. Dama captura dama e obrigatoriamente o rei iria capturar a dama e as pretas e as negras perderiam o roque. Então é uma dor de cabeça bem ruim, bem ruim. Então as negras não quiseram seguir por essa linha. Ela preferiu seguir por outra linha, tá? Qual linha foi essa? Jogando a dama em A5. Mas vai pensar, mas peraí, por que em A5? Olha só, veja só que essa dama ela tá atacando toda a fileira 5, de ponta a ponta, inclusive o bispo. Porque se o peão capturar aqui, a dama vem e captura o bispo.
Olha só que bacana. E aí você já ameniza um pouco da pressão, podendo seguir, por exemplo, com o peão captura, peão e o bispo captura o peão. Tranquilo? E o jogo segue. O jogo segue. Então, isso aqui foi uma alternativa que as brancas tiveram de jogar... Opa, de jogar... Cadê aqui? Ah, de jogar aqui, ó. Bem, mas aí as brancas elas vão para uma outra estratégia. Olha só que loucura. As brancas jogam bispo B5. Vejam só que parece que está gambitando, mas gambitando entre aspas. Por quê? Porque o bispo ele não pode, a dama não pode capturar o bispo, por causa que o cavalo está protegendo. Vocês estão vendo aqui? Bem, e também ela cria uma barreira contra uma barreira para capturar o bispo lá do outro lado. Por opção, as brancas acharam muito melhor entregar esse bispo, por exemplo, para cá. Ó, se capturar aqui, ele também perde o peão, ele perde o cavalo de peão. Então há uma troca, mas só que para as brancas ela enxergou que é melhor fazer dessa maneira. Mas eu vou mostrar a sequência aqui para vocês verem como segue. Então, as negras capturam o bispo, tá? As brancas capturam em F6. E aí as negras já partem para um contra-jogo, já partem para atacar, para contra-atacar. Peão em B4 atacando o cavalo da casa de C3. O cavalo está fugindo rapidamente, né? E aí, vejam só, a dama ela joga, ela vai para a casa de E5 justamente para cravar esse cavalo, para atacar o cavalo e não deixando ele sair daí, por causa que quando o cavalo está na frente do rei e não tem mais nenhuma outra peça, esse cavalo não pode sair, porque é a regra do jogo. Resumindo, tá? Aí as brancas, elas seguem defendendo o cavalo, jogando a dama na frente do rei, né? E aí as negras atacam com D5, justamente para atacar este peãozinho aqui. E veja só, se antes o objetivo das negras, tá? Se antes o objetivo das brancas era tirar o roque das negras, agora é o contrário. Porque dependendo das jogadas, ó, eu vou só fazendo uma jogada hipotética aqui, tá? Vamos supor jogar o cavalo aqui, tá? Aí as brancas tomam, tá? E aí, perdão, as negras tomam e a branca perde o roque. Então, aparentemente é uma vantagem interessante para as negras. Não foi assim que seguiu, tá? Esse golpe tático aqui. Mas ao avançar o peão, tá? As brancas elas fazem o roque grande e entregam o cavalo. Não tá nem aí pro cavalo. Mas isso, pessoal, é um golpe tático, tá? É um golpe tático das brancas. Porque vejam só, se o peão captura aqui, como foi que aconteceu, o que acontece? A coluna inteira, a coluna D, ela é aberta. E esse roque grande, ele tem justamente essa vantagem de trazer para esse jogo a coluna D inteira para essa torre. Lembrando que torres adoram colunas, pessoal. Então, como seguir esse jogo aqui, ó? Peão em F4, olha aqui, você trazendo um suporte para esse bispo que estava sendo atacado, correto? Um suporte para o bispo que estava sendo atacado e automaticamente também atacando a dama. A dama tem que sair correndo, fugindo rapidamente e vai lá para casa de A5 de olho nesse peãozinho aqui, porque se as brancas avançarem o peão, se as brancas avançam, as negras podem capturar, né, e fazer uma pressão muito grande aqui em cima. Captura, captura e o rei já está praticamente exposto. Ó, vou até mostrar aqui como poderia seguir. Ó, captura, ó, avança, captura. E veja só com cheque. E aí a situação das brancas está bem complicada porque o rei das brancas estaria exposto. Tá? Então isso aqui seria muito interessante para as negras. Tá? Jogando aqui o... Peraí, deixa eu até me perder aqui, pessoal. Tá aqui. Cavalo, dama em A5. Se fosse seguir essa sequência. Mas só que as brancas, elas deixam esse peão aqui. Mas só que elas atacam justamente com o peão capturando aqui em G7. E veja só que ela está atacando duas peças ao mesmo tempo. Ok? Atacando essas duas peças, as brancas são obrigadas a tomar praticamente, né? Ela toma lá em bispo em G7, capturando. E aí que entra o começo do fim, pessoal. Opa, desculpa. Aí que começa o começo do fim das negras. Porque quando o bispo captura ali, a dama, olha só. A dama branca vai para casa de B5 dando cheque. Aí eu pergunto para vocês. É um cheque forçado. Por que é forçado? Porque quando você dá um cheque, pessoal,
atacando outra peça, como por exemplo a dama, você praticamente força uma troca de damas. Aí eu pergunto pra vocês, isso aqui é uma troca de damas? Não, Por que não? porque ele vai dar o checkmate na próxima. Praticamente isso, porque vejam só, pessoal, ó, a dama vindo pra cá, você tá praticamente forçando, obrigando as negras a tomarem, tá? As negras a tomarem. Por quê? Porque se as negras não tomam, vamos supor, ó, elas defendem, tá? Aí as negras estão perdendo a dama, porque essa dama tá solta. Mas as brancas, elas preferem o quê? As brancas, elas preferem gambitar uma dama, né? O gambito da dama, literalmente, tá gambitando a dama aqui. Né? Mas só que isso também é o fim das negras, porque aí as negras pegam a torre que está lá em D1 e joga lá em D8, e é checkmate. Vejam só aqui, por que é checkmate? Por causa que o bispo, ele tá dando cobertura para a casa de D8, dando cobertura para a torre, o rei não tem como fugir para nenhuma das casas, né? Nenhuma das casas e nenhuma peça pode cobrir. Checkmate. Vejam só que golpezinho, que armadilha que a siciliana tem. Né? Pode falar. Mas mesmo no caso dele defender em vez de iniciar a troca de dama, era checkmate direto também. Porque aí ele comia o bispo com a rainha, e aí a troca de dama não acontecia, e ele comia o bispo com a rainha, e aí já iniciava o checkmate depois com a rainha protegida pelo bispo. Calma aí, vamos lá, por partes. Tá aí. Qual que seria a próxima jogada das negras agora? Aí então? Ele defende com o bispo. Defende com o bispo. Tá. No caso, Aí ele come. Sim, poderia. Verdade, poderia dar mate aqui. Mas vamos pensar. E vamos pensar outra alternativa aqui. Acho que nem tem outra, né? É jogada forçada, porque se vier pra cá. Não. Então, aí que vem a questão. Se vier pra cá, pode vir torre, aí a dama é obrigada a tomar, porque senão também leva mate. Entendeu? Aí é uma troca de peças aqui, mas não é mate, né? As brancas têm grande vantagem. Mas é praticamente forçado essa troca de dama aqui. É praticamente forçado, porque só vai adiar o checkmate. Ou então uma grande vantagem material. Das duas, uma. As negras estão perdidas, resumindo. Se não vai perder agora, vai perder a longo prazo. Tranquilo? Pessoal, delonguei um pouco aí, um pouco mais do que eu gostaria, mas a siciliana é uma defesa que tem muito assunto, né? Isso porque eu não mostrei ainda todas as variantes que eu gostaria de ter mostrado. O objetivo, pessoal, aqui não é fazer vocês decorarem movimentos, mas entender como que funciona mais ou menos a organização dos lances, para quando vocês jogarem contra alguém de siciliana, vocês saberem como se defender ou saber mais ou menos o que eles vão fazer, e o contrário também. Quando vocês arriscarem jogar de siciliana, também quem sabe fazer alguma dessas variantes, que são muito interessantes. Tá? Muito interessantes mesmo. Quando eu for falar depois das outras defesas, como defesa inglesa, defesa francesa, entre tantas outras aí, que depois eu vou explicar em outras oficinas, vocês vão ver que a siciliana é uma das melhores que tem, porque as outras é mais cabeluda ainda de conseguir se defender e, sobretudo, desenvolver suas peças. Mas alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Ion, o pessoal tá aqui. Quando vai abrir vaga para o projeto de xadrez? Qual projeto? Xadrez do zero? As inscrições já estão abertas para o xadrez do zero, para iniciação em agosto. E semana que vem, a gente vai ter... o Arthur perguntou aqui, vai ter a defesa bobiana? Bobiana? Acho que defesa do Bob Fischer, não. Não é muito bem uma defesa, é quase um suicídio no xadrez fazer essa jogada, porque é uma jogada que tem uma história por trás. Eu posso até um dia falar da defesa bobiana, que é muito interessante, que eu não vou falar agora aqui, que senão eu vou dar spoiler. Mas é uma defesa muito interessante, porque depois que o Bob Fischer se afastou do xadrez, todo mundo achou que ele não estava mais jogando e tudo mais, e aí descobriu que ele estava jogando no começo dos anos 2000 xadrez online de forma anônima. E aí descobriram que era o Bob Fischer, e ele fazia uma jogada muito específica lá e ganhava de grandes mestres só em partida de bullet, partida de 1 minuto, e detonava todo mundo, e ninguém sabia que era o Bob Fischer. Barato. Não, depois eu conto essa história aí pra vocês, com mais detalhes. Legal, bom saber disso. O César está perguntando aqui, e o Gambito da Rainha? O Gambito da Rainha,
Que é o seguinte, César, eu tô até pensando em talvez mudar, não a próxima que já tá pronta, mas as oficinas futuras, que até agora, todas as oficinas que eu fiz, todas, pessoal, e as próximas também, todas elas foram e serão sobre somente defesas e aberturas relativas à abertura de E4, peão E4, tá? E existe outras, como você tá falando aí, César, por exemplo, de peão dama, que é peão D4, que também tem uma outra infinidade de aberturas. Eu tava até falando pro José Marcelo, né, mais cedo, que eu poderia fazer tranquilamente uma oficina ao longo de todos os projetos nos próximos 3 anos, sem repetir nenhuma. Porque tem muito assunto para falar, pessoal. Então, o que a gente pode fazer, e que também é um dos objetivos do projeto, é criar um clube de xadrez para a gente discutir essas aberturas e tudo mais, sem ser por oficina. Assim como uma forma de estudo integrado entre os interessados. Né? Uma troca de experiências. Né? Acho que seria bem mais interessante do que ter eu aqui falando para vocês e vocês só passivamente ouvindo. E sim uma contribuição conjunta aí de conhecimentos. Mas isso é um projeto que vai ser a curto e médio prazo, né, José Marcelo? Estamos caminhando. Estamos caminhando. Então, só hoje aqui, ó. Você deu uma esticada de meia hora aí, Aion. Muito mais do que eu gostaria. Não, mas foi muito bom. O público ficou aí, ó. Bacana. Quase 28 pessoas ficaram aí para depois. Muito eu bom, reforço. Pessoal. Bacana demais. Valeu demais, Aion. Muito, muito aprendizado, né? Como você falou, é uma infinidade de conhecimento aí do xadrez. Sem dúvida. Só para lembrar o pessoal, semana que vem, dia 28, 5h30, nosso torneio lá no Lichess, com um temático que vai ser sobre defesa siciliana. Para quem não sabe, o torneio temático vai estar... Ele já inicia com esse jogo padrão da siciliana, né, Aion? Exatamente. Então, pessoal, até uma forma de vocês verem o vídeo que vai ser postado lá no YouTube, né? Interessante que vocês revejam para vocês pegarem os detalhes, por causa que na correria eu acabo até atropelando, falando muito rápido e tudo mais. Mas a gente vai fazer um torneio temático, que o jogo já começa com a siciliana. Então o jogo já vai começar... o jogo já vai começar assim. A partir daqui, tanto as brancas quanto as negras, que é a próxima às brancas, né, vão ter que continuar jogando, e quem tiver de negras vai ter que se virar e jogar siciliana, e as brancas se defender da siciliana também. Então o objetivo é que o torneio seja uma continuação, uma forma de vocês exercitarem o aprendizado de hoje. E vamos combinar o seguinte, se a gente não conseguir montar a playlist, eu vou subir esse vídeo para o YouTube e vou mandar o link do vídeo para vocês que se inscreveram aqui na oficina. Combinado. Que aí ajuda vocês a estudarem também a siciliana. Não é isso, Aion? Exatamente. O que você acha? Combinado. E aí, pessoal, Zé Marcelo, tem mais alguma coisa? Não, tranquilo, hoje, né? Podemos encerrar. Tá bom, então. Pessoal, um forte abraço para vocês, agradeço a atenção, paciência, alguns erros e gaguejadas aqui, porque faz parte que também eu não sou professor de xadrez. Eu sou somente um curioso aqui que gosta muito de aprender, assim como vocês. Então, tudo de bom, até uma próxima oportunidade. Semana que vem torneio. No mês que vem vai ter a oficina temática de defesa francesa, que é muito interessante, recomendo que vocês vejam também, e chamem o pessoal que for interessado. Vamos aumentar aqui o nosso grupo, tá bom? Exatamente. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Saúde e poesia. Força. Valeu. Tchau.